eu queria começar refletindo com vocês quando que a gente decidiu aprender a ler e escrever. Existiu algum momento em que os nossos pais foram chamados na escola e perguntaram para eles se tudo bem, se eles transformassem radicalmente o cérebro dessas crianças para elas desenvolverem grafomotricidade? Outra boa pergunta seria, a gente lá bem pequenininha com 3 anos. Oi, fofura, então, a gente vai mudar um pouco o seu cérebro, tá? A gente vai colocar uma área nova, que a gente vai apelidar de caixa de correio, para você poder salvar todas as letras que você vai aprendendo, tá bom? Mas só tem mais um detalhezinho, vai ser do meu jeito, no meu tempo. Tudo bem? Mas pode ficar tranquilo, porque a gente é bem bom nisso. Não, pessoal. Essas perguntas não acontecem. E quando eu falo assim, elas são absurdas. Imagina, ninguém mais questiona a necessidade da gente aprender a ler e escrever. Apesar disso não ser um processo nem um pouco natural. Aliás, ele não é nem um pouco simples. A gente tem todo um processo. A gente tem que começar se familiarizando como que a gente segura no lápis. Eu, por exemplo, decidi segurar com a mão esquerda. Outros com a mão direita. Aí, a gente começa a passar por cima de linhas pontilhadas. Aí a gente reconhece letra, junta em palavra, faz sentença, começa a complicar, vira texto, aí vira uns textos muito grandes, vira uns livros, certo? Não é fácil, pessoal. E a gente tem que passar por todo esse processo, porque o nosso cérebro não nasceu preparado para isso. Diferente da linguagem oral, certo? A gente tem que passar por uma reciclagem neural, olha que nome bonito. Onde vastas áreas do nosso cérebro passam a desempenhar funções que elas não foram criadas para isso. Só que a gente acha isso tão, mas tão importante, que a gente desenvolveu área de pesquisa, cartilha, método, livro, professores especialistas em alfabetizar crianças. A gente, de fato, manda muito bem. Só que agora, eu queria que vocês pensassem comigo que, apesar da nossa taxa de alfabetização ter caído muito desde a época dos escribas, a gente está revivendo essa época. Só que agora, eles são digitais. Alguns poucos dominam como conversar muito bem com as máquinas, conseguem se valer disso e têm sucesso. Enquanto outros tantos, eles são meros usuários. Usuários que estão sendo programados. Usuários que estão só usando o que é imposto no trabalho ou pela sociedade. A gente precisa se dedicar para a alfabetização digital, assim como a gente se dedicou para a alfabetização tradicional. E essa discussão não é nem um pouco nova. Aliás, ela é uma das mais velhas, que é o que a gente tem que ensinar na escola. Na Roma Antiga, a gente decidiu que a gente precisava de 7 artes liberais, que na época eram ciências, mas para a gente era tudo a mesma coisa. A gente decidiu que tinha que ter gramática, tinha que ter retórica, tinha que ter dialética, tinha que ter música, astronomia. Era importante. Afinal, para a humanidade continuar se desenvolvendo, a gente precisava daquilo. Aí veio a Renascença, século XV, XVI. E a gente colocou algumas outras matérias. A gente começou a ensinar as crianças a soletrar. Mas a gente evoluiu mesmo nessa época em como ensinar as coisas. A gente inventou a pedagogia didática, foi bem nessa época. Veio o século XVIII e a gente começou a ensinar várias outras coisas. História, geografia. Línguas estrangeiras também começaram a fazer sentido, o mundo tinha crescido. Mas a nossa surpresa veio no século XIX e XX. Aí, deslanchou, pessoal, tudo se acelerou. A gente avançou muito, muito mesmo, em artes, ciências, tecnologia. A gente estava manjando de tudo. Só que aí a gente teve que industrializar, inclusive a escola. A gente fez uma escola de massa e colocou uns 40, 50 alunos por turma, colocou cada matéria na sua caixinha, cada professor super especializado naquilo. Ele era um mestre, certo?
Ele tinha que ser um mestre. Eu precisava saber tudo. Eu precisava saber biologia, história, geografia. Como que eu ia suportar todo o desenvolvimento que a gente teve? A gente, inclusive, uma parte que eu adoro que a gente inventou, que foi a avaliação. A gente agora tinha avaliação matemática. Era ponto. Só que era totalmente baseado na subjetividade de uma pessoa só. O mestre. Certo, pessoal? Só que eu tenho uma notícia. E ela não é fácil. Nada disso faz sentido no século 21. E aí? Eu vou dar um exemplo bem simples, só que é do meu trauma de biologia. Decorar em qual filo e classe estão os animais e as plantas. Faz sentido? Fazia. Porque vai que eu estava no meio da floresta e eu tinha que decidir se eu comia a frutinha rosa ou se eu corria do bichinho peludo. Beleza, eu tinha que identificar umas características, pôr numa caixinha e falar, isso aí come carne, vou correr. Agora, pessoal, qualquer criança de 10 anos com um smartphone, tira uma foto, procura no Google, vá lá. Ele sabe até como o bicho se reproduz. Bem rápido. Certo, pessoal? O que importa agora, no século 21, no século da internet, no século do smartphone, do software, o que importa é a gente saber criar relação, é a gente ser criativo, é a gente ter senso crítico do que tudo isso funciona, de como tudo isso funciona. É isso que importa. Mas a escola ainda está ensinando para a gente decoreba. Saber como as coisas são feitas muda a maneira como a gente usa. Eu garanto para vocês, pessoal, que se vocês soubessem como a gente salva as senhas de vocês e todo o trabalho que a gente tem para manter elas seguras lá, eu garanto que vocês iam pensar umas 10 vezes antes de sair criando conta por aí. Só acho. Reflitam, certo? A gente precisa começar a ensinar essa criançada como se valer disso. A gente precisa ensinar a linguagem do século 21. A gente precisa ensinar as nossas crianças a programar. E olhando assim, vocês vão pensar, ai que fofa, ela vem aqui, critica o sistema inteiro, acha que pode, e não vai dar nenhum plano. Calma, eu tenho um plano. Para a gente mudar qualquer situação, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, uma crítica de como as coisas estão. Segundo, uma visão de como a gente acha que as coisas deveriam ser. E por último, e mais difícil, uma teoria de mudança. Que é a parte mais complicada. Primeiro, vou começar pela minha crítica, que na verdade não é uma só. Vocês já perceberam. Mas eu vou resumir ela. A gente não pode continuar acreditando que as nossas crianças, simplesmente porque a gente chama eles de nativos digitais, sabem tudo de tecnologia. Pessoal, saber de tecnologia não é sentar para almoçar ou jantar e bem rapidinho pegar o tablet e colocar o desenho. Isso não é saber de tecnologia. Nenhuma dessas crianças sabe me explicar por quê. Como que aquele aplicativo foi feito? Eles não têm senso crítico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu pergunto para uma criança, o que é dar um share, que é aquele compartilhar do Facebook para quem não está ligado nas coisas, que é apertar o botão lá. E eu não estou falando isso da boca para fora, pessoal. Nesses últimos anos, passaram pela minha mão pelo menos 15 mil jovens, de todos os gêneros, idades, origens. E se a gente perguntar para eles, nativos digitais, que são aqueles que nasceram depois de 2000, o que é dar um share? Eles olham para você. Nossa, tia, você não sabe? É apertar um botão. Nós, imigrantes digitais, que estamos aqui, e eu, apesar dos meus 24 anos e da minha profissão, eu me encaixo nesse grupo, a gente sabe que dar um share quer dizer muito mais do que isso. Quer dizer que eu estou dando apoio, quer dizer que eu estou endossando aquela opinião.
Não ter essa leitura crítica, pessoal, é muito perigoso. Bom, depois do meu resumo das minhas 9 milhões de críticas, vamos à minha visão, que é bem simples. A gente precisa colocar programação, pensamento computacional, vida digital no currículo comum de todas as crianças do sistema educacional brasileiro. A gente não pode mais evitar essa discussão. Para acabar, a parte mais difícil, que é a teoria de mudança. E ela já começa enrolada. Porque vamos supor que a gente decidiu aqui que a gente vai ensinar todas as crianças a programar. Quem que vai fazer isso? Quem que vai decidir o conteúdo? A gente não tem mão de obra suficiente, pessoal, para suprir o mercado. Que dirá um sistema educacional brasileiro? A gente precisa de uma verdadeira revolução. A gente precisa pegar os nossos professores que já estão lá, que são apaixonados por aquilo, e tirar deles a pressão de ser expert. A gente tem que transformar eles em facilitadores. A gente tem que ajudar eles com material bacana, com treinamento show, a acompanhar a jornada desses jovens. Eles vão aprender como que eles podem ficar seguros na internet. Eles vão aprender como que a gente faz um aplicativo. Com esses mesmos mestres que se sentem inseguros e que acham que programação são letrinhas verdes numa tela preta, que o menino do Vale do Silício aprendeu com 5 anos e aí ele ficou milionário com 18. Só com isso. A gente tem que quebrar essas barreiras. E eu queria aproveitar esse momento e os poucos minutos que me faltam para chamar vocês para se juntar nessa revolução. A gente que está em alguma instância relacionado com o sistema educacional, a gente tem 3 opções. A primeira, se a gente for parte do sistema, a gente pode gerar alguma mudança estando no sistema. Por exemplo, se vocês chegarem na sala de aula de vocês e discutirem com seus alunos, plantarem aquela pulguinha de como que nasce um aplicativo, como se faz um aplicativo. Hoje tem muita coisa na internet. Vocês já podem fazer essa mudança e se juntar nesse movimento. Segunda situação possível. Vocês podem pressionar o sistema. E aí eu vou dar uma dica ótima. Vai na escola do seu bairro e pergunta se a sala de informática está jóia. Provavelmente ela não vai estar. Mas só para vocês saberem, isso é lei, pessoal. Todas as escolas têm que ter sala de informática aberta ao público. Vocês podem pressionar o sistema. Por último, você pode simplesmente evitar entrar no sistema e tomar atitudes fora dele, que é o que eu tenho feito, vou confessar. E aí você pode simplesmente sentar com seus filhos e conversar sobre tecnologia e perguntar quais sites ele está acessando, perguntar se ele tem ideia de como o Facebook funciona. Busquem juntos, aprendam juntos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que cada um de vocês continue me ajudando e ajudando o mundo nessa revolução. O que eu posso garantir para vocês é que eu vou continuar tentando, nem que seja convencer uma pessoa de cada vez a fazer essa revolução. Obrigada.